Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h05. Começa hoje o sonho do hexacampeonato da Copa do Brasil para os gremistas e os colorados estão reservados para amanhã. Enfim, a Copa do Brasil entra também no mapa de apreciações do Sala de Redação. Gimo Sonhar na Química para uma vida melhor. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado era Frigelar, seu centro completo de climatização. Agora IESA Fiat e IESA em Porto Alegre e Canoas. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário-benefício. Planos de saúde empresariais, Sulmed, carinho pela vida. Bom, eu quero começar o programa exigindo que Alex Bagé escale o time do Grêmio para o jogo das 4h30 contra o Brasilense. Estreia na Copa do Brasil, porque... Quem é que chamou? É o Davi. Fala, Davi. Não, antes do Alex Bagé escalar o Grêmio, eu quero te dizer que eu estava ouvindo agora a propaganda do Sala de Redação, né? Eu pensei a mesma coisa. O Rui e o Santana. Bom humor aí, Pedro. Bom humor, Pedro. Pedro, ele só se lembra das minhas brigas, que admito que foram agressivas. Mas todos eles brigavam, Pedro. Não, é que a tua briga tem uma diferença fundamental. Nela está inserida a bengala e a cadeira. Tá entendendo? Essa é a diferença. Eu era bombeiro. Eu não brigava, eu era bombeiro. Mas agora tu briga, Guerrinha. Não, que nada, não brigo mais nada. Mas agora tá à distância, né, Guerrinha? Mas eu eu saía pro corredor, meu amigo, eu achava que eu ia apanhar, entendeu? Mas eu vou começar a ser mal-humorado também, eu vou começar a dar umas porradas. Pedro, aí eu vou dizer que eu vou reclamar da tua irritação. Toda vez que te irritar... Bom, tu imagina se toda vez que o Pedro se irritar no programa, a gente tiver que ponderar a irritação do Pedro. Vai ser o programa inteiro, porque ele se irrita de 2 em 2 minutos. Não, tô sempre invocado. Pedro é um doce perto do que vivemos no passado. Tu já viu? Docinho. O que é, Leonardo? Eu pequenininho, eu e o Potter aprendendo a andar e já ouvindo vocês, isso é maravilhoso, cara. Hoje o Léo não tá saindo pra nós. Muito novinho que vocês são mesmo. Leonardo, fala, Leonardo, o que tu quer dizer? Não tá funcionando Leonardo o negócio. Tá falando. Ô, Bajuzão. Alguém teve quero bom ver senso. se tu és... O Davi queria dar um programa pro Léo, cortou o Léo. Foi isso aí que aconteceu. Isso aí. A diferença do Davi é que na briga do Davi tem 2 elementos diferenciais. Tem uma bengala e uma cadeira. Um é a arma de um, outro é a arma do outro. Então, esse é o grande diferencial. E eu sentava no meio, sabe o que é? Aquela bengala cruzava por cima toda hora. Mas que coisa. O Sala de Redação teve momentos realmente fabulosos, né? Porque teve. Parece, e o pessoal lá da Atlântida, aí, Potter, gozava muito. Vocês imitavam as brigas do Sala de Redação, eu te lembro. Exatamente, todas elas, né? E é uma coisa incrível, né? Porque pra brigar com o Davi, né? Tipo assim, sabe? Pra tirar o Davi do sério, olha... não é muito fácil. Não, tem um clube do Rio Grande do Sul que consegue. E olha, pouquíssimas pessoas, Pedro, tiram o Davi do sério. E o Santana conseguiu. O Santana era bom nisso. Numa briga por goleiro. Deixa eu dizer, as melhores brigas são as por goleiro. Pessoal aqui, ó. Quem conhece o Davi há muito tempo sabe que é difícil tirar o Davi do sério. É verdade. O Davi é um cara sempre bem-humorado e que se ficou 5 minutos deprimido na vida dele, acho que foi 4,5. Mas quando fica brabo, barbaridade. Dá aquilo ali que a gente viu no Sala de Redação. É difícil chegar lá, difícil, duro, mas se chegar, são 2 minutos de fúria, Guerrinha. Davi ficava deprimido quando ouvia um não. Normalmente assim. Não, ao contrário, o problema é que ele não ouvia o não, Guerrinha. Não ouvia o não. Ele não entendia. Uma vez eu vi ele dizendo, há muitos anos atrás, lá no início, vai fazer hoje de noite? Não, eu tenho compromisso, então eu te pego às 8. Ele não entendia a palavra não, entendeu? O homem foi furioso. Não, faz tanto tempo isso, nem tá mais no cérebro do Davi. Não tá mais. O Guerrinha apelidou o Davi de tradutor. Porque ele ouvia não e dizia assim, eu sabia que tu ia concordar. Eu sabia que tu ia dizer assim. Ele interpreta. Bagé, escala o time do Grêmio aí, Bagé.
Vamos lá, Pedro. Gabriel Chapecó, Wanderson. Agora deu. Não, mas aqui eu só fui conferir. Vai, praticamente nada. Gabriel Chapecó, Wanderson, Jeromel, a volta do Kahneman. E aí, Pedro, pode ter uma novidade, que não é muita novidade. Joga a camisa pra cima, quem pegar, reza o Pai Nosso gritando e entra em campo. Ou Bruno Cortes ou o Diogo Barbosa. Não tem essa definição ainda, nem por parte do Thiago Nunes. O meio de campo tem o Thiago Santos, que é titular absoluto. Aí pode ter uma outra dúvida, se o Lucas Silva ou se o Vitor Bobsin. Tomara que seja o Bobsin. E à frente deles o Jean-Pierre. Ou o Fernando Henrique. Mas sabe, Pedro, eu também tinha essa ideia, e aí ontem eu comecei a conversar com algumas pessoas e eu recebi a informação que se entende no Grêmio que o Fernando Henrique entre hoje muito mais numa função de primeiro homem. Então, como o primeiro homem é o Thiago Santos, naturalmente, se for um dos meninos, seria muito mais para o Bob sim, mas eu imagino que vai o Lucas Silva. Aí seria Thiago Santos, Lucas Silva, Jean-Pierre. O Léo Pereira pela direita, o Léo Chu pela esquerda e o Ricardinho lá na frente. O Darlan não deve fugir muito disso. O Darlan tá impossibilitado, né? Covid. Não se definiu ainda. Tá fora. Não tem a confirmação ainda da causa, nem do Maicon, nem do Darlan. Mas os dois estão fora hoje. Verdade. A informação que eu recebi é que o Maicon é preservação Vitor, né? e Darlan com Covid. Vitor no gol. Eu recebi agora um pouquinho. Que jogava o Paulo Vitor. Eu recebi agora um pouquinho antes de entrar no ar o Guerrinha, justamente o contrário, que joga o Chapecó. Porque eu tinha a mesma informação de que, por questão muito mais de o Chapecó jogou muito pouco, botaria o Paulo Vitor, que não tá jogando, mas que é mais experiente. Mas é um pouquinho antes de entrar no sala agora, eu insisti, me disse assim, não, joga o Chapecó. Gente, eu não consigo ver sentido para jogar o Paulo. O cara tá fora de contexto, tava para sair do clube, não tá sem ritmo, o Chapecó entrou algumas partidas e foi bem. Não vejo razão para jogar o Paulo Vitor. Que coisa estranha, o Paulo Vitor fica um tempão fora e chega num jogo sempre decisivo. De mata-mata, de final de campeonato. O conceito do Chapecó é muito bom lá dentro da arena, né? E isso é um fato determinante também para que ele tenha que jogar, né? Ele era o goleiro titular, o Bagé pode trazer mais informações, o Bagé conhece mais a fundo, ainda acompanha ainda mais a base. Copinha, né? Ele era o goleiro, só que ele teve uma lesão no final do ano de 2019, uma lesão de joelho, ligamento. E aí aparece o Adriel, tanto que quem joga aquele Grenal final da Copa São Paulo é o Adriel. O Chapecó recupera e retoma dianteiro. O Adriel, inclusive, né, Bagé, ele tá fora porque foi para aquele jogo no Equador um outro menino, um terceiro goleiro, que é um garoto, que é de 3 passos, jogador, um cara alto, e o Adriel não apareceu. O Adriel perdeu muito terreno e é goleiro de seleção de base. Grêmio e Inter agora são bons para fazer goleiro, né? São bons, né? Se a gente pegar a quantidade que saíram da dupla Grenal. E tem safras, Davi, de goleiros que nem receberam oportunidade aqui, né? O Grêmio mesmo tem uma safra aí de Marcelo Pitol e outros. E se deram bem lá fora. Fernando Praz. O Fernando Praz nem chegou a jogar profissionalmente pelo Grêmio. Isso. Pois mas aí o Inter tem o Tafarel, né, galera? Tafarel. Depois dessa ideia trazida pelo Davi, eu fico perguntando o seguinte: o Grêmio passou um bom tempo com 3 goleiros que não eram da base. O Inter tem 2 goleiros de primeiro nível, tá? Um colocando o outro no banco, quer dizer, um goleiro caríssimo no banco de reservas, não aproveitando os goleiros que tem na formação na base. Então, sabe, não dá para entender muito assim, porque a formação é tão boa e daqui a pouco tu busca fora. Mas aí, Pedro, aí a gente discutiu isso no sala esses tempos e alguém que trabalha com futebol me disse que há uma resistência dos técnicos, uma relutância dos técnicos e até um receio em apostar em goleiro jovem. E se a gente for olhar, é raro. O Grêmio teve lá atrás com o Darley, quando o Grêmio ia trazer um outro goleiro e o Mazzaropi bancou, que não precisava, tinha o Darley. E o Mazzaropi, eu tive uma conversa com ele semana passada para resgatar essa história, o Mazzaropi tira o Murilo, que estava com o pé fora do Grêmio. O Murilo já era um goleiro da base, o Mazzaropi treinava os goleiros do principal e coordenava o treinamento dos goleiros da base, e ele vê o Murilo correndo em volta do campo. O que tá fazendo? Não, tô correndo. Acho que, pois é, não sei se não vão mandar embora. Daí o Mazzaropi disse, amanhã te apresenta no profissional. E ali o Grêmio cria uma dobradinha com 2 goleiros da base. Isso é retomado no ano do acesso, em 2005, quando o Grêmio tem Galato e Marcelo Groi. Né? Depois o Marcelo Groi chega a jogar em 2006 no Gauchão. Mas realmente os clubes não apostam tanto em goleiro jovem. Eles preferem buscar um cara tarimbado de fora. Mas olha só, tu tá falando... Tu falaste no Darley, né? No Grêmio.
Um goleiro jovem que foi apoiado pelo Internacional foi o Tafarel. O outro, o Alisson. Pelo Daltro Menezes. Com 18 anos, né? E o Tafarel, Davi, no momento goleiro, em que se dizia que o goleiro, né, Guerrinha? Só para não perder o gancho aqui, Guerra. Quando se dizia na época do Tafarel que o goleiro pronto tinha que ter 30 anos. Era muito raro apostar em goleiro de 20 anos. Hoje é uma barbada, é fácil, todo mundo faz isso. Tinha o Roberto Tafarel, Costa, que era goleiro do Inter naquela época. Tinha uma bunda maior que a bunda do Alex Bagé. Não jogava nada. Eu tira esse cara aqui. E tinha o Mano. Eu não lembro da bunda do Bagé. Eu vou te mandar uma foto agora aí. Vou te mandar foto, fica tranquilo. Obrigado. Aliás, vou mandar para todos. Vou mandar no grupo. Bota no grupo. Esse goleiro que o Internacional repatriou, o Moreno, aquele grandão, como é o nome dele? O Carlos Miguel. Carlos Miguel. Foi destaque no Mineiro. Ele estreia antes dos 35 anos, será não? Ele não vai ficar no Inter. É muito cedo, não vai ficar. Não vai ficar no Inter. Ele só foi destaque no Mineiro, que é claro que ele não vai ficar no Inter. Ele vai ser emprestado, claro. Não, ele tem contrato até setembro, Guerra, e o Inter, a tendência, isso conversando com pessoas, né, que são próximas ao Carlos Miguel, inclusive, que o Inter não tem ideia de ficar com ele. O Carlos Miguel, ele perdeu tempo com alguns problemas fora de campo, e ele consegue resgatar a carreira dele agora no ele foi considerado o melhor goleiro do Campeonato Mineiro. Ele teve uma atuação assombrosa contra o Atlético, né? No Mineirão. No Mineirão. Ali o Internacional descartou ele. Mas quando aí viu o jogo, não, esse aí não serve. Se foi esse, bem, não ele pegou tudo, esse tudo, empresta ele. Aliás, o Daniel, o Inter descartou o Daniel, hein? O Daniel, que era tido como uma possibilidade para ser goleiro. Diogo. Goleiro nível 26, titular, né? Que ele tinha nível como diz o Guerrinha, o Daniel vai jogar quando tiver 35 para 36. Tá muito cedo pro Daniel. Porque todo mundo que tu fala lá no Beira-Rio, Guerrinha, não, é um fenômeno. É um goleiro extraordinário. Né? Não joga nunca. Isso que o Léo falou que os treinadores têm uma cautela. A cautela foi a palavra, né? Eu pensei que o treinador olhava e colocava o melhor, né? Internacional, anos atrás, recentemente, botou o Alisson, lembra? E a história do Alisson é muito boa. O Klemer me contou essa história. Era Abel o treinador, se machuca o goleiro, se machuca outro goleiro. E começou na expulsão do Dida. Muriel, um dos goleiros era o Muriel. A expulsão do Dida contra a Chapecoense. Aí vem o jogo contra o Botafogo que o Muriel começa jogando. E o Muriel vai cobrar um tiro de meta e tem uma distensão muscular. Aí entra o Alisson. Antes disso... Só que tinha um outro goleiro. Só pra contar a história que o Klemer me contou. Tinha um outro goleiro que era me relembrem? Acho que era o Luiz Carlos. Agenor. O Agenor estava no profissional. O Alisson estava no time do Klemer, circulando o interior do Rio Grande do Sul. Como é que ele chegou nesse esquema aí? O Klemer falou e pediu pro Abel, cara, eu preciso de um goleiro mais forte, tá vazando muito lá no time de baixo lá. E aí, não, vai lá. O Agenor era bom goleiro. Vai lá e pergunta pros dois lá. Aí o Klemer chegou e perguntou pro Agenor, cara, o Agenor assim, Agenor, eu tô aqui, quero ficar aqui porque eu tô quase entrando no time, né? Aquela coisa toda. O Alisson bancou. Aí o Alisson, não, eu quero jogar, eu quero ficar jogando. Beleza, passa alguns meses, o Alisson vira destaque da Copinha, ou sei lá o que era, a competição que o Inter jogava com o Inter B, se machuca todo mundo, acontece isso que vocês falaram, o Abel vai lá e bate no Klemer. E aí, cara, qual que eu boto? Qual que tá mais preparado? E aí o Klemer respondeu o seguinte, o Agenor eu não sei porque eu não tô acompanhando. Agora, esse Alisson aqui, tu pode colocar. Pode colocar que não tem problema. E tá jogando, tá com ritmo de jogo. Olha que história. Olha que loucura de goleiros, Léo. Teve um sul-americano, não vou lembrar o ano, que tinha uma super... Tinha Lucas Leiva no Grêmio, Pato no Inter, tinha uma safra muito boa de jogadores. Foi um sul-americano, acho que sub-20, se eu não estou enganado. E aí a seleção brasileira convocou 2 goleiros. Convocou o Douglas, que era um goleiro do Santos, e convocou o Muriel, goleiro do Internacional. Aí o Douglas foi pego no exame antidoping pelo Santos. Foi cortado. E foi chamado o Marcelo Groi. Aí o Marcelo Groi está jogando última partida antes de se apresentar na seleção, a quarta-feira de noite, lá no Alfredo Jaconi. Cruzaram um escanteio, bateram o escanteio, aquela bola fatiada, sabe, que vem a meia altura, ele vai encaixar a bola e dá um grito e quebra o dedo. Aí ele é cortado automaticamente da seleção. Aí ele chega em casa e ele divide o apartamento ali perto do antigo Estádio Olímpico com o Carlos Eduardo e com o Cássio, goleiro hoje do Corinthians. Quando ele chega em casa, lá com o dedo quebrado e tal, ele tá conversando lá com o Cássio, aí eles começam a conversar, o Cássio assim, pô, aproveitando, cara, tu tem o telefone do cara lá das luvas e dá o nome da marca da luva, né? E aí diz que o Marcelo Groi pergunta direto assim pro Cássio,
Cássio, tu foi convocado pro meu lugar? Aí o Cássio, não. E ele tinha sido convocado e não tinha contado pro Marcelo Groi. Aí ele vai convocado o Cássio. Quando chega lá, olha só o que é o troço. O Douglas tinha caído por doping, o Marcelo Groi tinha caído por lesão e assume a titularidade o Muriel. Aí o Muriel no segundo jogo tem uma indisposição estomacal. Quem é que joga? O Cássio. Dali o Cássio desperta o interesse do PSV e vai embora pra Europa. Olha que loucura, de 4 goleiros convocados. E tem a questão do Alisson ali voltando, o Dunga, porque o Alisson, a primeira convocação dele, ele é de uma geração dourada da base da seleção. Era ele, o Felipe Coutinho, o Neymar e o Casemiro. Eles são convocados para um torneio na Catalunha, Taça Mediterrânea, e eles ganham. Eles estão juntos desde o Sub-15. E o Alisson sempre teve moral na CBF. Tanto é que o Filipão queria convocar o Alisson para a Copa de 14. E o Dunga, como é um cara que sempre esteve muito próximo da CBF, contatos, o Dunga lança o Alisson em 2013. O Alisson joga 2 partidas e ele não segura, ele não vai bem e o Alisson volta pro final da fila. Mas o Dunga já tinha tentado lançar o Alisson e o Inter jogava em Caxias nessa época. Mas ainda assim, Léo, surpreende como um goleiro da base ele não é lançado assim com penso, né? Com planejamento. Não, esse cara aqui vai ser o nosso goleiro. 25 caras. É isso, porque o Alisson, é bem isso aí, Potter, porque o Alisson, Léo, tu vai lembrar também, o Alisson, quando a gente falava nos irmãos Becker, todo mundo dizia, o bom é esse, o bom é esse. Não que o Muriel fosse ruim, não é isso, mas olha, o cara é esse. O Alisson era patrocinado por uma grande empresa de material esportivo com 15 anos. Antes de chegar a dizer, todo mundo sabia que era ele o cara e ele acabou entrando desse jeito. Mas eu vou te dizer uma coisa, Diogo, eu vou te dizer uma coisa importante. Também, né, Pedro? Essas decisões, muitas vezes, elas passam muito pelo treinador de goleiros. Né? O cara vai lá e diz pro treinador, ó, esse aqui é o que tá melhor. E na verdade, tu vai ver depois, o outro é muito melhor. Também os treinadores de goleiros têm a sua parcela de culpa nisso aí. Agora, o que eu descobri é interessante. Esse apartamento que morava o Cássio com o Marcelo Groi, o Bagé, ele era num condomínio administrado pela Objetiva Administradora de Condomínios. Tá, eu ia dizer isso, esqueci. Tu sabia, por que tu não disse então, né? Não, deixei pra ti, quem tem que pegar o programa é tu, Pedro. Claro, 24 anos não especialista no que não faz. Não te irrita, Pedro, não te irrita, te irrita. Sim, porque por que esse cara não disse, pô? Eu vou falar da tua irritação. Eu vou Olha falar aqui, ó, sempre. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo, senhores síndicos, Objetiva Condomínio .com.br, você solicita a sua proposta, você conhece o trabalho que a Objetiva Administradora faz, e quero dizer ainda que o Luizinho da Objetiva Administradora acaba de renovar por 6 meses seu contrato no Sala de Redação. Quer dizer, o homem, além de administrar bem, né, os condomínios que tem aqui em Novo Hamburgo, São Leopoldo e Porto Alegre, ele também sabe onde é que anuncia. É no Sala de Redação. Eu tô com uma bronca de vocês. Ele é um cara objetivo, ele é uma pessoa objetiva. Tu sabe por que é a melhor administradora, né? Porque é objetiva. Claro, não tem dúvida nenhuma. Muito bem. Bom, Leonardo, o que tu espera do Grêmio hoje contra o Fantástico Brasiliense? Porque o São Paulo ontem perdeu pro Piriquiri, né? O Piripiri. 4 de julho. Eu tive Piripiri uma vez. Eu tive Piripiri, lembra, Léo? O Léo contou a história. Domingo na jornada, nós contamos essa história, Diogo, do Caçapava, né? O Caçapava era técnico e pai de santo. Davi que me mandou. Exatamente. É uma cidade que não tinha vento. Tu passava, eles brigaram na redação e aí o Davi, vai pra Piripiri. E aí o jogo... eu fiz um jogo do Grêmio que era em Salvador. Davi nunca gostou de Vitória e depois umas quantas vezes. Cidade que não tinha vento. Tu passava na praça, não tinha vento e as pessoas não se moviam. Tu passava na praça da cidade, não tinha uma folha balançando e tinha lá um sertanejo parado no banco da praça. Aí tu rodava pela cidade, tu voltava, ele continuava no mesmo lugar, sem mover um músculo e sem vento. Sertão do Piauí. Exatamente. Meio Macondo, assim, parece Macondo do Garcia Marques. Não, é totalmente Macondo. Inclusive num texto que eu escrevi, foi primeiro, né? Totalmente. Mas tu não te deu conta. O que não te deu conta é que o Davi nunca gostou dessa tua cara aí. Tá? Te flagra, bolão. Tá, e aí, Leonardo? Respondendo ao Pedro, eu espero, assim como o Bagé, que o Grêmio não entre com o Lucas Silva. Nada contra o Lucas Silva, né? Mas o Lucas Silva ele não é daquela função, desse modelo que o Grêmio está jogando. Ele não consegue ser o 5. E o Grêmio tem 2 meninos que estão pedindo espaço, que estão pedindo passagem. O Bob, sim, embora seja um cara alto, 1,86 m, ele é um cara de velocidade, ele é um cara de dinâmica.
O Grêmio precisa observar melhor esse jogador. Se ele tem esse cartaz todo construído em seleção de base e aqui sofreu muito com lesões, é o momento de observá-lo. Mas antes do Bobson, eu ainda colocaria o Fernando Henrique, embora o Bagé tenha a informação de que o Grêmio olha o Fernando Henrique como um 5, ele pode muito bem ser um jogador, um 8, porque ele tem passe longo, ele joga de cabeça erguida. Pra mim, esse cara é questão de tempo, Bagé, que ele vai ser titular do Grêmio. Ele é fora da curva. Então eu gostaria de ver no meio-campo com o Jean-Pierre. Eu acho que o Jean-Pierre tem de jogar e tem de começar a mostrar, né, esse apelo que sempre se tem por ele. Não, e o Grêmio, o Grêmio, Davi, o Grêmio tem que testar esses meninos, porque o Grêmio tem dificuldades assim monstruosas no seu meio de campo. Tanto na formação, na tentativa de jogar características semelhantes, o que torna o time lento, pachorrento, essa coisa toda, como também por jogadores que não têm aquele tamanho de futebol que o Grêmio requer. Então tem 2 guris pintando aí, por que não botam, né? Mas só o que não pode ser Thiago Santos e Lucas Silva. Isso a gente sabe que não pode ser. Pois é isso que eu ia dizer. Esses dois não pode. Isso é uma coisa ter tomado 4 do Ceará com esses dois. Isso é uma peculiaridade dos técnicos, né? É assim, a principal observação de todas as pessoas que analisaram o jogo, esse último jogo do Grêmio, que o Grêmio perdeu para os reservas do Ceará, foi que ele cometeu um erro grave ao colocar esses 2 jogadores juntos, Thiago Santos e Lucas Silva, que são jogadores de mesma função, né? Sobrepostos. Então todo mundo fez essa crítica. Aí no jogo seguinte a especulação é de que eles vão voltar a jogar. Não dá para entender isso. Vai melhorar. Os técnicos, eles têm isso, né? Deixa só prolongar um pouquinho para mais 2 jogos. Os Grenais, a mesma coisa. O Grêmio não montou o melhor meio-campo no Grenal. Claro, é o mesmo erro nos Grenais. Os últimos 3 jogos. Peças. Com os 2 juntos, o Thiago Santos fica obrigado a dar bote dentro do campo adversário. Né? E aí prejudica o meio-campo. Agora, a volta do Jean-Pierre é importantíssimo. Eu tenho uma ideia sobre futebol. Eu não gosto muito, eu prefiro sempre o jogador que faz a bola ficar veloz. O cara é veloz, sim, mas e a bola dele? A bola é lenta, não me serve. O Grêmio, há pouco tempo atrás, tinha o seu meio-campo espetacular. O Maicon não é veloz, o Maicon é lento. Mas a bola do Maicon é veloz. O D'Alessandro, lento. A bola do D'Alessandro é veloz. O jogador do meio-campo tem que fazer a bola ser veloz. Então eu acho que o Jean-Pierre, ele encaixa bem nisso. Agora ele precisa desencantar, né? E hoje, olha, esse jogo contra o Brasileiro, com todo o respeito, e a gente viu ontem São Paulo, mas o jogo contra o Brasileiro é o jogo ideal para desencantar, né? A menos que o Thiago Santos, o Thiago Nunes, perdão, esteja pensando em 2 volantes posicionados de marcação, imaginando que vai entrar o Douglas Costa e ele tem que dar suporte ao Douglas Costa e o Ferreira e mais o Jean-Pierre como armador. Eu acho que é um Continua errado. Mas aí não seria com o Lucas Silva, né? Continua. Não seria, continua, porque é que a gente está de novo caindo numa coisa do século retrasado, que o volante que marca, ele não pode saber jogar, não é mais assim. Se tiver o Matheus Henrique, o Matheus Henrique é titular. O meio de campo não vai ser esse, claro. É que ele não tem isso. O Matheus Henrique tem 2 meninos. Me parece a distância que o Thiago é um treinador que gosta mais de cascudo do que de meninos. E que era o contrário do que se falava dele, né? Exatamente. Me parece isso. Ele dá preferência, está dando preferência para os cascudos. Eu tenho uma tese, Guerrinha, que na verdade os treinadores não gostam de garotos. Eles acabam utilizando os garotos muito mais por necessidade ou porque daqui a pouco aconteceu algo muito diferente do que eles queriam. Porque é por isso que se conjectura. Por que se falar? Não vai jogar o Paulo Vitor, vai jogar o Gabriel Xavier. Mas por que se falar? Se ele não joga não sei quanto tempo, a última aparição que ele fez foi terrível. Aí o Grêmio tinha lá, buscou o Paulo Vitor, viu que não deu certo, buscou o Júlio César, viu que não deu certo, buscou o Vanderlei, viu que não deu certo, e aí se deu conta que o menino que estava ali não precisava ter contratado esses 3. Então, a cabeça do treinador parece que ele pula sempre para essa questão do mais experiente, independentemente se ele é melhor ou não. É que nessa coisa dos cascudos, Bagé, tem uma outra questão que é o seguinte, especialmente para o treinador que está chegando. O vestiário é sempre dos cascudos. O vestiário não é do guri que está chegando. Então, o cara não pode se indispor com os cascudos ali, né? Então, acho que tem um pouco disso de administração. Mas isso não pode interferir no time, é o que eu sempre digo, né? Não pode atrapalhar. Se a gestão do vestiário fizer o time ficar ruim, tá tudo errado. Por exemplo, a saída do D'Alessandro do Inter, nessa fase em que estava o D'Alessandro, ela foi boa ou foi ruim para o Inter?
Foi boa ou ruim? No momento que aconteceu, Não, o Inter no começava a engatar as 9 vitórias no Brasileirão. É que dentro de campo ele já E não aí isso, respondia, né? com um monte de vitória, se esqueceu que o D'Alessandro estava saindo. Porque certamente se o Inter perdesse 4 partidas seguidas em janeiro, porque ele sai dia 31 de dezembro, aí o bicho ia pegar. Potter, Então, tem deu uma foto de um Grenal, quando o D'Alessandro ainda estava aí, que dá meio que uma confusão. Aquela época ali que eles não jogavam as bolas. Como todos os se Grenais que agarrar o no outro. D'Alessandro jogava. Não, mas aí que tá. Tu vai lembrar disso que eu vou te dizer. Aí tem um fotógrafo, não sei quem é, senão eu daria o crédito aqui. Mas o cara foi muito perspicaz. Ele pega um ângulo do D'Alessandro que tá no banco de reservas, com o colete de reserva, e ele tá com os braços cruzados olhando. Ele não tava como titular e ele nem tava interferindo na briga. Ou seja, ali já mostra o que era. O D'Alessandro já não era mais essa figura de dentro de campo, né? Ele já estava sendo aquela liderança de vestiário, mas não liderança de gramado, né? Ele já estava chegando nesse ponto, né? O Grenal da briga, da maior Tem briga. um que ele é expulso no banco, na arena. Sim. Não, mas o Grenal da maior briga, aquele da Libertadores, O pré-pandemia. ele apartou. O pré-pandemia. Isso. Dia 12 de março, Pedro. Tu vê que a coisa tava tão fora do controle que o D'Alessandro tava apaziguando. Primeiro que o jogador não sabe diplomata da brigar. ONU. O jogador não sabe brigar. É que é uma Não, ruim tu chegar alguns pra apartar sabem. uma briga do Paulo, mas do Miranda e do Moisés. Mas o Paulo Miranda errou soco em todo Paulo mundo. Miranda. Sim, mas não é essa a questão. A questão Tem é um eu lance metendo no meio dos dois. Tem eu um vou lance apanhar. do Edenilson, que o Edenilson agarra o Luciano pelo pescoço. Aí quando o Luciano olha ele, o Edenilson larga, tipo assim, eu não sei porque que eu fiz isso, me desculpa. Não. Não sabe brigar. E o Paulo Miranda, ele assumiu esse personagem, né? Sim, Ele da luva faz de festa boxe. nas suas redes sociais com as lutinhas de boxe. Ele dava uns mata-cobra, assim, né? Exatamente. Mas é isso aí, pai de mata-cobra é santo, é o golpe do jogador. Pai de santo iniciante, teve uma errou briga, todos né? os botes. O melhor daquilo Mas foi teve o uma jantar briga, no Pedro. dia anterior, oferecido pela direção do Grêmio Internacional, com aquela cortesia natural da Copa Libertadores. De E paz. todos foram para uma churrascaria na zona norte de Porto Alegre e saíram dali 34 caras com Covid. Meu Deus. Não, e era um Horror, jantar né? de paz, né? Um jantar de E aí, diplomacia. jantar de paz. Mas aí, Bagé, aí surgiu Gimo álcool 70 aerosol, que é a proteção, tu tá entendendo? Tá? O que eu quero dizer com isso? É a proteção do álcool entendi. aliada à praticidade do aerossol. Porque, tu sabe, né? Gimo é qualidade comprovada. Atendendo aos decretos governamentais, as lojas Zafari Bourbon estão com novos horários de funcionamento. Conheça em www.zafari.com.br e nas nossas redes sociais. Aliás, o Zafari, dentro de alguns dias, estará inaugurando ali na Paris Borges, na Perimetral, mais uma loja, né? Mais um Bourbon, coisa boa, gerando emprego, gerando... O Zafari é demais. A Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência espera fazer muito mais. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, você tem que conhecer o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea Frigelar, que nos leva para o intervalo comercial e nós voltamos em seguida. Este, senhoras e senhores, é o Sala de Redação. Não é o velho Sala, mas daqui a pouco eu vou começar a brigar com eles. Só colocar umas palavrinhas mágicas aqui. Eu tô pronto. É só colocar umas pronto. palavrinhas mágicas. Tipo assim, bota Guardiola aqui, deu, já tem uma briga. Tá, isso, tá bom, tchau. Intervalo. Uma hora 38 minutos. Plano de saúde empresarial Sulmed Smart. Contrate a partir de R$ 27,40 por mês. Se você já pensou ter conta grátis com cartão de crédito e muito mais, você tem que ir para o Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Consulte condições dos produtos. Potter, amanhã é a vez do Inter estrear na Copa do Brasil. Levas fé? Que bela pergunta. Que ancoragem, Pedro. Que começo. Sou craque, de Copa. né? Sou craque. Pô, tu tá com dúvida pra responder, Potter? Eu tô pensando, Diogo, tô ganhando tempo para pensar, porque a resposta a resposta mais cristalina, Pedro, é que o torcedor colorado tá muito desconfiado que o Inter possa ganhar um título gigantesco esse ano, porque só sobraram os gigantescos, né? Só sobraram eles. O Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. E claro, se a Libertadores for ganha, o maior de todos, né? E a resposta hoje, sendo absolutamente sincero, como tu me paga para ser aqui, tu não, Thiago.
Cirqueira me paga para ser aqui, que contra o Vitória é óbvio que eu levo fé, eu acho que o Inter é muito mais forte que o Vitória e tudo mais, né? Mas há uma desconfiança geral, a gente ainda não tem uma ideia de jogo bem colocada, a gente vê algumas coisas dessa ideia aparecendo, vários melhor dizendo, defeitos, né, dessa ideia de jogo, principalmente o sistema defensivo do Inter inteiro, porque hoje no futebol os 11 defendem. Então é um Inter ainda desencaixado. Eu falei hoje mais cedo no Bola nas Costas, um programa muito menor que esse, Pedro. Mas falei, isso é verdade. Que também faz parte, né, do esporte da RBS, né, comandado pelo Thiago Cirqueira. Que nem tem âncora. Eu falei o seguinte. Tão bom, né? A gente não tem nem perto. Lele, o Potter já falou duas vezes o nome do Thiago numa explanação dele. E elogiei o Pedro. Sabe se tratar. E elogiei Pedro. Mas eu vou falar uma coisa aqui, Pedro, que é o seguinte: a gente sempre briga aqui quando a gente faz as comparações com a Europa, né? E acho que a discussão é muito válida, né? Que o Guerrinha fala assim: é que aí sai o lateral esquerdo da seleção da Espanha e entra da França. Isso é absolutamente verdade. Só que se a gente for pegar, tirando algumas exceções que confirmam essa regra, os grandes treinadores da Europa, eles chegam em grupos que tem o titular da seleção espanhola na lateral esquerda e na reserva o titular da seleção francesa e fracassam nos primeiros tempos. Aqui no Brasil, essa possibilidade ela é mínima. O último treinador no Brasil que ficou bastante tempo no clube não vencendo foi o Odair Hellmann. Ele suportou 1 ano e 9 meses no Inter e só ficou no segundo ano, Pedro. Ele acaba a temporada, né, da segunda divisão, porque ele ficou terceiro do Brasileirão. Para o Inter que estava voltando da segunda divisão, era um resultado estupendo. Era um título, né? Então, a ideia, para que toda essa longa fala minha? O presidente Alessandro Barcelos, ele vai ter que ter muito, mas muito culhão. Porque o Guardiola e o Klopp, pegando 2 gigantescos, começaram seus trabalhos na Inglaterra perdendo. E eles tinham os titulares das 2 seleções. Um titular e outro reserva na lateral esquerda. O Ramires não tem isso. É uma nova ideia. E eu não sei se um presidente de Inter e Grêmio consegue suportar uma 12ª colocação no Brasileiro. Eu não estou falando que o Inter vai ser esse no Brasileiro, tá? E fracassos na Libertadores, na Copa do Brasil, que são bem possíveis porque os outros times são melhores que o Inter. E acabar um ano com um treinador mais ou menos numa posição intermediária de Brasileirão. Isso nunca foi testado no Brasil, Pedro. Na Europa se testa. O primeiro ano do Guardiola com selecionáveis na titularidade, na reserva, foi um fracasso na Inglaterra. Eu vejo o seguinte, dados comparativos. O Klopp é a mesma coisa. O Renato, pelo Grêmio, ganhou 7 títulos. Quando ele perdeu a Copa do Brasil e foi eliminado da Copa Libertadores, passando para a Sul-Americana, ele foi corrido. Sim, mas Pedro, aí ele tinha nas costas dele um belo começo de trabalho lá em 2016, ganhando uma Copa do Brasil e tirando o Grêmio. Ele já começou ganhando. A minha pergunta é o contrário. Algum dirigente do futebol brasileiro vai suportar um treinador que não ganha um ano inteiro? Não vai suportar. Não vai. Olha, o São Paulo quase suportou o Fernando Diniz um ano inteiro. Mas quase. Diogo, nessa nossa tese aqui, ela confirma a tese, né? Podia ser uma exceção para confirmar a regra também. Entendo. Isso aí. Não rola. Sobre o Inter hoje? Não rola. Eu estou dizendo do Renato. Não rola. O Renato teve 7 títulos no Grêmio. E o Ramires, até porque não estava aqui, não poderia ter ganho título nenhum. Se ele não for bem, ele vai para o saco como foram os outros. Porque a pressão que o presidente do Grêmio recebeu em cima do Renato, que tinha de gente nas redes sociais, já passou, já queimou o filme, já não dá mais, já virou fio, uma série de coisas. E o Renato era um super ganhador dentro do Grêmio e foi tirado, corrido por muitos torcedores do Grêmio. Mas não foi por resultado, Pedro. Não foi por queda de rendimento. O Grêmio veio perdendo rendimento. E foi bastante tempo. Mas tu só tem resultado ruim enquanto não tem rendimento. O Renato ficou quase 5 anos, né, Pedro? 4 temporadas ganhando. Eu acho que ganhando. Mas pela linha de raciocínio do Potter, o Renato, eu concordo, acho que foi o Davi que falou, ele não estava, embora ele ganhasse sempre alguma coisinha, fosse gauchão ou não, ele sempre ganhava em determinado momento um título. Mas, Pedro, a queda de rendimento, fosse qualquer outro treinador considerado mortal, que não o Renato, que é um deus dentro do Grêmio, ele não teria suportado esses 5 anos. Mesmo ganhando. Então, tu tá indo 5-0 pro Flamengo.
tu tá reforçando a tese de que se o técnico do Internacional, que traz um modelo novo, e esse modelo não responder imediatamente, ele vai sair também. Tá, mas e o Roger no Grêmio? O Roger e o Grêmio não tinha título e ele saiu porque pediu demissão, porque o Grêmio ia segurar ele. O Grêmio vem tentando trabalhar com o treinador. A gente não tem uma resposta que. Pô, mas é duas exceções, o Renato, o Roger, o Tite. O Tite. Eu acho que o Renato não tá na minha tese. O Mano no Grêmio ficou bastante porque ele chegou e ganhou. Eu tô falando treinador que chega e não ganha e o presidente mata no peito o cara pela ideia e fica. E isso no futebol brasileiro não tem. Porque ele chegar imediatamente e ganhar. O Léo lembrou, ele fez isso no Corinthians. Tem vários e vários exemplos. O Corinthians em 2011. 12. 11 não, para foi 11, né? 11. Carilho. 11 ele é mantido e 12 ele é campeão. Mas lembra isso, Léo? Ele fica e no final do ano é campeão brasileiro. Então ele não ficou um ano perdendo. Ele começa mas é que ele já tinha um histórico. Ele ficou sendo eliminado pro Tolima, que era uma vergonha naquele momento. Disso. Assim como o Odair ficou eliminado pro Grêmio nas quartas de final. Mas é mais uma vitória na Copa do Brasil. É que tem que ficar a temporada inteira, Diogo. E acabar a temporada. Fazer um relatório. Como é que foi? Fazer o ciclo. O Tite vira a marca, Bagé. O Tite não era a marca ainda. Não, mas até ali. Mas Léo, o que eu tô dizendo é que. Ali começa o... Não, Léo, mas ele era a marca sim. Ele já era campeão de Copa do Brasil com o Grêmio, ele era campeão de Sul-Americana com o Internacional. Mas... O que eu tô dizendo é que o Ramírez, ele chega num pacote vazio para termos de futebol brasileiro. Tem uma faixa, que é estendida no Beira-Rio, que foi estendida agora já umas 2 ou 3 vezes, que diz a razão disso, né? É uma faixa que dizia assim: o Grenal é obrigação, ou Gauchão é obrigação, quer dizer, vencer o Grenal ou vencer o Gauchão é obrigação, pro Inter no caso, né? Como é que vai ser a obrigação? Tem um adversário que é do mesmo nível, que é um rival eterno, mas esse é o raciocínio do torcedor brasileiro, dos grandes clubes brasileiros, que é obrigado a vencer. Sempre. Como é que vai vencer? Tem 20 clubes no Campeonato Brasileiro e o Ceará, o Bragantino, eles encaram, sabe? Então, não é obrigação. Agora, fazer um bom trabalho talvez seja obrigação. Mas o Inter em 2016, né? O Inter cai em 16, né? O Inter ganha o Gauchão. O Inter tem vitória em Grenal com o Argel, 1-0, gol do Vitinho no Brasileirão. E o Inter começa 16 ganhando o Gauchão. O Andrigue é eleito craque do campeonato. E aí o Inter era fez o primeiro colocado nas primeiras Chega a liderar uma rodada. Chega a liderar na sétima, 8ª rodada, ele ganha um jogo, acho que do São Paulo, ou ganha do Atlético Mineiro. E ele com gol de cabeça no finzinho, pode ser. E aí ele lidera o campeonato no começo e depois o trabalho não se sustentou. E aí que a gente, pelo menos o meu ponto de vista... Mas aí vem 5 derrotas consecutivas, aí o Argel dançou, né? Mais, até acho que foram mais, Pedro, mas assim, 5. Mas vem isso, Pedro, porque o trabalho não se sustentou. E aí tu precisa construir um trabalho para que ele se sustente ali na frente. Claro. Tu acha que o trabalho atual se sustenta do jeito que está? Teve um jogo do Inter naquele campeonato, Léo. Ele não tem 100 dias. Em que o Paulão pegou uma bola na ponta direita, driblou o marcador, cruzou e saiu o gol contra do o Corinthians. E aí, eu acho que é no ano anterior. Ele foi comparado ao Garrincha. Acho que é no ano anterior. Foi nesse ano, Potter. Quem é que comparou? Não tem o Argel comentou. Mas naquela jogada ele foi Garrincha. Sabe o que eu acho assim? Essa desculpa que tá no início do trabalho. Não tem tá no início do trabalho do Roger, tá no início do trabalho do Crespo, tá no início do trabalho do Cuca. Tá no início um monte de trabalho. E os caras estão conseguindo. Estão jogando muito mais do que o Internacional. Também estão no início de trabalho. Os caras começaram agora. Tu vê que o Fluminense foi lá e pegou o River e ganhou do River. O Internacional pega o Always Reed e não consegue ganhar. Guerrinha, é que a grande diferença é que tem uma ideia, todas as ideias... O Fluminense é um timaço, eu pensei que não, a grande diferença é que ele pretende pro Inter uma coisa mais complexa. É chamado para fazer uma outra coisa. Esses treinadores não foram chamados para fazer uma outra coisa. Todos eles são chamados para ganhar, antes de qualquer coisa, né? Agora, o cara... Não, o Inter, de novo, o Inter fez um estudo, viu que esse jogo de posição é um jogo... Exatamente. Aí que tá a questão toda, Ganha. Eu acho que não segura.
Eu acho que não segura. Semana passada eu disse para vocês, muita calma. Em 2023 é logo ali. Só faltam 2 anos, é ligeiro. Tem que ter calma. Pra que pressa? Concordo com o Internacional vem de vários títulos aí, tá enfarado de títulos. Não precisa ter pressa. Calma, 2023 tá logo aí. Calma. O Guerrinha, com o talento dele, obviamente, né? Tá fazendo eu acho uma que tem que cumprir contrato. O talento dele. Mas assim, falando sério, Bagé. Nos microfones. Tem que deixar falando sério, Bagé, eu acho que a ideia do Inter talvez seja essa mesmo, não é esperar um super rendimento no começo, porque não possa aparecer pro torcedor, tem que ganhar, mas é isso. Que o Inter busca, pelo menos o que eu tenho ouvido, que o Inter busca é romper esse looping que ele vem toda década, talvez, né? O Inter parece um cachorro tentando morder o rabo. Ele monta um time... Mas, Léo, ele será que não conseguiria voltar a títulos com o looping antigo? Não conseguiu. A prova é que ele... Não conseguiu, mas uma hora poderia bater. Uma hora, mas uma hora o Ramires pode acertar também. Tu pode tentar uma hora com algo... Sim, mas com o modelo antigo não acertou, Bagé. Com a ideia o modelo antigo ele foi muito só para completar, Potter, que não, pra gente não cometer uma injustiça. Ninguém esperava o Inter fazer o que fez. Para não cometer uma injustiça, Bagé. O modelo antigo ele serviu muito no momento em que o Inter estava num processo de reconstrução. O Inter voltava de uma Série B e voltava até com dificuldade, e o Inter precisava fazer uma travessia de primeiro ano de Série A segura. E aí se apostou numa ideia de jogo mais segura, mais reativa, e o Inter conseguiu ser terceiro colocado, depois conseguiu ser vice da Copa do Brasil. E com essa ideia e com esse modelo, o Inter viu que ele tem um teto. O que se buscou, e aí foi o projeto apresentado e foi eleito, é que se rompa esse teto e que se busque um outro caminho. Vai levar tempo? Vai doer? Claro que vai, porque a mudança é muito brusca. A faixa trazida pelo Davi e a lembrança feita pelo Guerrinha, eles são 2 fatos extremamente importantes no atual momento do Inter. Quando diz assim, Grenal é obrigação, é porque nos últimos 14 Grenais o Inter ganhou 1. O torcedor não suporta mais perder para o Grêmio. Os últimos 26, treinador... últimos 26 o Inter ganhou 4. Nos últimos 12 no Beira-Rio ele perdeu 6. Estou falando de 2015 para cá. E o novo treinador repete o treinador do ano passado, que também veio para fazer uma coisa diferente e que jogou muitos Grenais, não ganhou nenhum. E o novo treinador já perdeu 2 e empatou 1. Tá entendendo? Esse é um aspecto. O outro é o seguinte: o Inter não tem título, faz tempo. O torcedor quer título, nem que seja de bolinha de gude. E já passou o Gauchão, o Inter não teve título. Foi o primeiro título que ele perdeu. E agora tem 3 títulos muito difíceis de serem conquistados. As coisas podem ser equilibradas. Eu acho que não é uma coisa nem outra, né? Não é uma coisa nem outra. Tipo assim, agora, que dá pra ver que os times, por exemplo, assim, vamos pegar o Chelsea. O Chelsea ficou muito famoso como um time mais reativo, né? Mas ele sofreu uma mudança nos últimos tempos aí, né? O do Hazard não era tanto, e esse agora aí, né? Ele é um time que trocou bola, assim, claro, contra o Guardiola é bem complicado, né? Mas ele joga mais bonito. Bonito. Mas ele se defende com linha de 5, ele se defende e sai com uma transição muito rápida. Mas aquele outro sabe disso, porque no sistema aquele Chelsea do Moses lá, hoje em dia tu não pode ter 2 jogadores na frente e não marcam. Né? Tipo assim, a marcação começa na frente. Tipo assim, preguiçoso não joga. Tanto que o jogador brasileiro que vai pra Europa preguiçoso fica no banco. Depois fica circulando ali até voltar pro galo. Pode ir pra lá, hein? Tanto é. Pode ir. Tem muita técnica. O jogador tem que ir pra Europa. Tanto é que ele, na fase defensiva deles, é uma linha de 5 atrás, 2 à frente da área, que é o Kanté e o Jorginho brasileiro, que é catarinense, que nunca jogou aqui no Brasil, e tem uma linha de 3 atacantes que marcam, né? Os 2 alemães e o Mason Mount. Ou seja, todo mundo marca, todo mundo participa. Até o grande Guardiola, que ninguém discute a capacidade que tem, quando enfrentou o PSG, ele tratou de tirar a força do PSG, marcando o Mbappé e marcando o Neymar. E dando a bola. Exatamente. Então, tem horas que tu tem que te flagrar. Tu olha aqui, parei um pouquinho. Eu não posso deixar os 2 jogar, senão eles vão me engolir. Você sabe que o futebol, a gente recorre a alguns clichês, não tem como fugir disso, né? Ele é maravilhoso por várias situações.
Eu sou muito curioso e eu durmo muito pouco, Pedro, então eu acabo produzindo muita coisa, eu tô sempre assistindo, ouvindo muita coisa. Fica investigando o caso de Cuiabá, né, Bagé? Tudo, principalmente coisas que tem esse apelo jornalístico de relevância com fontes. Como eu não estou produzindo mais, eu estou dormindo muito, Bagé. Entendeu? Mas isso não atrapalha a minha questão. 9 horas se tu ligar pra mim, eu não atendo, eu já estou dormindo. Não, eu durmo pouco. E justamente por dormir pouco, Davi, eu consigo atender tranquilamente as leads amorosas. Do amor, suprir a demanda. E da produção. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês? Eu tava trocando ideia com alguns colegas jornalistas lá que cobrem o Ceará. Alguns me ligaram antes para saber como Fica fazendo isso de madrugada? E aí fiquei falando depois do jogo com isso. Ah, como tu tá chato, hein? Tá não, mas vocês vão entender onde eu vou chegar. Vocês vão entender onde eu vou chegar. E aí eu comecei assim, não, mas pô, Bagé, o Gordiola aqui, como eles chamam o Guto, poxa, tu viu a jogada do terceiro gol? Pô, vocês estão dizendo aí no Sul que a bola pegou 2 vezes na trave, a jogada do terceiro gol é uma jogada ensaiada em treino. Eu mandei no grupo ali. Tem um lance, pegaram um ângulo, quando o Jorginho vai cobrar o escanteio. Ele erra a cobrança, sabe? Ele vai cobrar com a direita e meio que sai um toquinho de grama, ele dá na orelha da bola. De grama. A bola vai para onde ele não queria que fosse. E dali a bola bate na trave por 2 vezes, sobra no pé dele, ele faz o gol. Não teve treino nenhum. Mas eu não acho errado. Essa é a magia do futebol. Mas eu acho certo isso, Bagé. A ensaiada não deu certo. Vamos sair da ensaiada. Faz a outra. Aí eu perdi meu tempo. Por falar em dar certo, eu vou te lembrar o seguinte, ô Bagé. Que medo. Quando for fazer um belo churrasco em família, sabe, a patroa, a filharada, todos. Na madrugada, ele não dorme. Na madrugada, falando com os caras lá do... Aquele padrão... Bota os jornalistas do Ceará no Viva Voz. Bota os caras do Ceará no Viva Voz, Pedro. Ele faz uma live, uma live, da manhã, ele pensou um só. É 1h, ele pensou assim, tipo assim, o que eu vou fazer? Eu vou conversar sobre o futebol do Ceará. Ele faz uma live, ele mostra um churrasco daqui, o espeto, e o cara mostra uma carne de sol de lá e eles vão conversando sobre futebol. Eu vou liberar minha senha, meu login pra ti no Xvideos, tá, Bagé? No meio disso, Leonardo, tu esquecesse, no meio disso ele mostra aquela garrafa do Aurora Gran Reserva, grande vinho brasileiro. Ele fez ontem uma live, o Bagé tomando um vinhozinho. Claro, tá certo. E o grupo por isso que ele ligou pros caras do Ceará, entendeu? Vinhozinho, Bagé, e aí vou ligar pros caras do Ceará agora. Bagé, por favor. Quando tu fores fazer o teu test drive do novo Fiat Toro 2022 com motor flex de 185 cavalos lá na IESA, tu faz o seguinte, deixa o Aurora Gran Reserva para mais tarde, pra comemorar, né? Pra comemorar, claro. Tu vai comprar um grande carro e a IESA vai te dar as melhores condições, aquela coisa toda, né? Intervalo comercial, nós voltamos logo depois das notícias. Esse é o Sala de Redação e eu voltarei mal-humorado. Voltamos em seguida. Em busca da expressão máxima do terroir da campanha gaúcha, a Vinícola Aurora apresenta a linha Aurora Gran Reserva, com vinhos da histórica... Horas 4 minutos, o Sala de Redação tem planos de saúde empresariais da Sulmed, carinho pela vida. Agibank, o melhor banco para você receber o seu salário benefício. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Agora IESA é Fiat é IESA em Porto Alegre e Canoas. Ar-condicionado é na Frigelar. Frigelar, tá? Ar-condicionado é lá, tá certo? Bom, e tem ainda... Ruder Segurança, 49 anos, compartilhando experiência com os gaúchos e a sua história, né? Zafari Bourbon e Gimo Sonhar na química para uma vida melhor. O Leandro e a Daniela estão indo para Santana do Livramento, ouvindo Sala de Redação. O Leandro é meu assador oficial lá em Santana do Livramento, por isso quando eu vou lá como uma carne boa, ele assa para mim e está tudo liquidado, né? E quem está ouvindo o programa também, Evandro Krebs, que sugere o seguinte, Bagé, que na madrugada tu coloque o meu CD para os caras ouvirem, que aí completa. Aí a verborreia está completa. Não, mas eu já falei várias vezes isso publicamente, eu tenho todos os teus trabalhos, já paguei ingresso para te assistir no show, não vejo a hora de terminar a pandemia para poder voltar a participar dessa massa que te segue nos teatros. Eu já falei várias vezes, abraço aí pro General Evandro Krebs. Ah, bom. Não é à toa que ele tá ganhando o salário que tá ganhando, né? Né, Pedro Ernesto? O Bagé? O Bagé. Não é à toa. O Bagé ganha bem. Bagé largou o Meneghetti falando não traz um cara como o Bagé pagando pouco, né? Não vem fidelidade do Bagé.
para pagar a Receita Federal. Eu não, Bajé. Eu sofro de um mal que o futebol, né, tem, né? Eu sou categoria de base da RBS, estagiário. Então meu salário é menor. Mas isso há 20 anos que é a categoria de base da RBS. Faz tempo que tá a categoria de base. No jornalismo do jogo, sabe? Nós temos uma vida mais longeva que o jogador. Então 7 anos de jornalismo é 1 ano de jogador. Mas a tua multa rescisória é alta. Hoje a tua multa é alta. Vamos parar de chorar. Tá cheio de contra-cheque, Guerrinha. Algum de vocês assistiu a live feita por Duda Pinto? Só para lembrar vocês que esse mês é dia 4. Depois de amanhã. Tem certeza disso, Guerrinha? Alguém assistiu a live feita por Duda Pinto, tendo como entrevistado o Diogo Oliveira a noite passada? Eu, infelizmente, estava conversando com a imprensa da Bahia. Naquela hora lá. Bagé com o pessoal do Ceará. Entrevistei ele, falamos de narrador popular. Parei. Duda Pinto, como é que foi a entrevista com o Diogo Oliveira? Me conta. Foi bom, um cara popular, um cara de Brasil, rapaz, de Sport TV. A gente falou falamos do Galvão Bueno, narrador nacional. Eu sou amigo do Galvão Bueno, rapaz. Ele me manda zap. Eu troco receita de bolo com a Desirê, não é contigo? Um chinelo? Não. É espetáculo. Guerrinha? Não é assim o Duda, Guerrinha? Essa semana me mandou uma foto que ele estava assando um negócio lá, uma carne lá, não sei o quê. Entendeu? E é uma pena que essa pandemia tá aí, porque é um belo prato a gente ir lá, passar um fim de semana com ele lá, né? Ele faz uns pastéis lá, só ali naquela veinha ali da... Ele faz na varanda da casa dele, ali, é verdade. Como é o nome da tia, aquela que faz aqueles pastéis que nós paramos ali? Eu como 3 cada vez que eu chego lá. Carmen. Não é Carmen. Não é Carmen? Não, na Tapaí Canoas, ali no fim da Tapaí Canoas. É o melhor passeio do mundo, é a Casa do Mel. Casa do Mel, espetáculo. Essa é famosa. Eu como 3 pastéis quando eu vou lá. Eu sempre me esqueço o nome dela, mas é um troço. Aquilo ali é um escândalo mesmo. Tem um sanduíche na chapa. É obrigatório. Eu vou para Alegrete e passo por lá. Eu aumento em 4 horas na viagem. De pão feito em casa. Como feito em casa, eles fazem um sanduíche na chapa. Ô Pedro, deixa eu só falar uma coisa assim, o Bagé tava falando das belezas do futebol, né? É quase que incrível que se a gente for fazer um ranking hoje de times que podem ir melhor no Brasileirão no estado de São Paulo, primeiro disparadamente é o Palmeiras, né? Aí depois vem o São Paulo, depois vem o Bragantino, né? E aí vai aparecer Corinthians e Santos, né? O Santos eu vi ontem um pedaço contra o Cianorte. O Santos tá, olha, Santos não se cuidar, Guerrinha, ele vai quebrar mais um recorde no futebol brasileiro, hein? Nunca caiu. O Santos quase caiu no Paulista. Quase caiu no Paulista. O preço da gasolina tá botando R$10 o tanque só. Ele não aguenta muito tempo, não. E ele continua com problemas financeiros, né? Muitos. E aí tem muito menino no time, né? Santos faz 2 gols ontem numa bola que o goleiro do Cianorte soltou. E aí cai no pé do Caio Jorge. E numa tentativa do Marinho 2 vezes. Ele bate com a perna direita, ela sobra, ele bate de novo. E olha só a loucura, né? O Marinho estava machucado, então isso também. O Marinho ajudou muito o Santos ano passado, né? Ele carregou o time. Agora tem um detalhe importante: um time que perde o jeito que perdeu o Yuri Alberto é um time que está desorganizado. É um time que a estrutura. Mas tempos atrás, o Santos estava devendo. Vocês vão achar que é brincadeira e não é. Estava devendo para Floricultura, cara. Pô, quer dizer, tá tudo errado lá, Agricultura. né? Vende jogador. E ele vende jogador, sim. E a maior venda do futebol brasileiro é dele. Entra e não adianta, parece que é um saco sem fundo. O Santos nos últimos anos, gestão. A gente fala do Neymar, o Santos vendeu o Rodrigo por mais de 40 milhões de euros. Rodrigo isso. O presidente do Santos, ele sofreu impeachment no ano passado. O Leonardo Oliveira sempre nos coloca algumas coisas assim que nos surpreendem, mas ele tem boa base para falar. Quando fala do crescimento dos clubes do Nordeste, que ganharam de todos os outros clubes, e tem uma coisa que o Leonardo falou, que alguns clubes do futebol brasileiro, daquele grupo dos 13, digamos assim, tá? Clube dos 13, alguns estão quase desaparecendo. Os 2 do Rio de Janeiro, que já estão na Série B, o Santos, que tem essa formulação em que vocês estão falando, o Cruzeiro, que está na Série B, e que não conseguiu subir para A. Curitiba. Curitiba eu não sei. Clube dos 13 lá atrás. Não, e até medianos, né, Pedro? O Inter enfrenta o Vitória, o Vitória até um... o Vitória estava na primeira divisão com assiduidade, né? E é um time com torcida. O Vitória tem milhões de torcedores. Vitória está comemorando a contratação do Dinei, rapaz.
O Vitória... 37 anos. O Vitória, ele é o Dinei que jogou aqui no Veranópolis, né? O Vitória, ele é um SA, né? Tem uma parte dele que é SA. E o Paulo Carneiro, aquele antigo dirigente, é um cara assim, é um pouco a figura daquele do coronel. Ele voltou ao comando do clube. E aí ele... É muito, né, Léo? Aliás, vocês ouviram o áudio, né? Hein, Léo? Vocês ouviram o áudio do presidente do Cuiabá, né? Mas, acho que é legal botar no ar, né? Deixa eu só terminar essa história do Paulo Carneiro. Ele presidente, né? Ele é o presidente da SA e do clube. E agora ele foi afastado da SA porque os caras o conselho começou a investigar porque tem dívida que ele está cobrando da SA, tem dívida que a SA paga para ele. É uma confusão. Misturaram o dinheiro. Ele foi afastado, misturaram o dinheiro, dívidas antigas, ele foi afastado até que se coloque tudo em pratos limpos. Onde está o Brasil, onde tem SA no futebol, dá rolo. Caixa única, né? Caixa única. Tu tem entrevista do presidente do Cuiabá aí? Não é uma entrevista. É o vice. É o vice e é uma conversa dele com o zagueiro. Exatamente, deixa eu catar aqui, Pedro. Ele arrumou o clube pro zagueiro, né? Tu não joga nada. Enquanto o cata aí tinha detonado o Alberto Valentim, né? Ele disse que nunca deveria ser contratado. Deixa eu lembrar que estão abertas as inscrições aqui, não vão esquecer disso, hein? Vestibular da Facate. Prova online ou presencial no dia 15 de junho. Informações www.facate.br. Pela avaliação do MEC, a Facate é a 5ª melhor faculdade do Brasil. Você pode ser Facate. Vou repetir, hein? Até o dia 15, inscrições, tá? Não vai esquecer, bonitão. Tintas Killing, a tinta gaúcha, e para calcário e a gramaça, confie na FIDA. Vamos lá, Potter. Conversa um funcionário do clube que faz a ligação, passa pro Luiz, né? Dresch, e ele fala assim com um zagueiro dele. Tô com o Luiz aqui no voz. Ô Luiz, o que aconteceu aí? Que a hora que o Vitor Dresch machucou, você tava falando besteira lá na fisioterapia. Eu? Você. Falei o quê? O Eder viu você falando. Falei o quê? Não, besteira. Falando mal do clube, que uma hora machuca o joelho, outra hora... O que eu tiver que te falar, eu falo pra você, Cristiano. O que eu tiver pra te falar, eu falo pra você. Eu não tenho nada de conversar com você, não. Eu sei onde você tem... Hã? Eu sei onde você mora, viu? E daí? Você tá na minha terra. E daí? Seu jogadorzinho de bosta. E daí? Seu E daí que você sabe? Dentro do clube. E daí que você sabe onde eu moro? Então, beleza. Então fala mais um aí dentro do clube. Eu quero ver se é onde. Uai, tô falando? Se eu tiver pra te falar, eu falo na sua cara. Vem aqui que eu falo na sua cara se eu tiver alguma coisa pra falar. Seu jogadorzinho de tigela. Você é baita profissional. Você é um baita profissional, né? Seu quebrado. Valeu, falou, é nóis. De novo aí pra você ver, seu vagabundo. Valeu, é nóis. Seu falou. Tem mais alguma coisa pra falar? Ou já falou? Time de Coronel. Vai cair com 10 rodadas. Bom, clima no vestiário. Clima no vestiário tá bom. O Cristiano tá na minha terra, né? O Cristiano Dresch ameaçou o jogador, na verdade é isso, né? Vamos dizer com todas as palavras. Ele ameaçou o jogador, pô. Sim, ameaçou. Esse negócio de dizer, eu sei onde é que tu mora, tá na minha terra, é uma ameaça o cara, pô. O Cuiabá ele é um clube de uma família, na família Dresch, que trabalha na área de borrachas, lá, recapagem de pneus. E o Cristiano e o irmão dele, o clube é do pai do Cristiano e do tio. E o Cristiano e o irmão, o Cristiano toca o futebol e o irmão toca a parte administrativa do clube. Por isso que ele tá... O Cristiano é esse que falou, André. Quem é que é casado com aquela linda moça que saiu? Eu acho que é o Alessandro. É o irmão Alessandro Dresch, que é o presidente. O patriarca da família é o seu Aaron, que é o patriarca, foi o fundador do clube e tudo mais. E o seu Alessandro é o presidente. E o Cristiano, que é o vice-presidente, foi quem deu a primeira entrevista dizendo que que o grande erro foi contratar o Alberto Valentim. Cara, o Alberto Valentim não perdeu um jogo lá. E foi mas eu quero saber se esse zagueiro vai continuar jogando no time. Não tá mais. Não vai, né? Eu suponho que não, Davi, mas a gente pode investigar melhor isso aí, conversar, ouvir mais fontes, porque ele não demitiu o zagueiro. Ele disse o seguinte, que o zagueiro não podia mais falar mal do clube. Davi, é isso que ele falou. Agora, na seriedade, tem um detalhe muito importante. Isso tudo que está vazando no Cuiabá, vai ficar ruim para o Cuiabá levar jogadores para lá. Ah, sim. Vai ficar ruim. Se for zagueiro, então, tá louco. Guerrinha, o Cristiano, esse deu uma entrevista, tá no GE. Globo,
que eles já estão topando aumentar a oferta porque eles estão com dificuldade de contratar um técnico. O Wagner Mancini alegou problemas familiares para não ir. Óbvio, ou seja... Aliás, esse é o Gustavo. Técnico e zagueiro, Potter. Técnico e zagueiro não é ruim ir pra lá, hein? Bom, deixa assim. O Luiz Gustavo, ele não tá mais no clube. Isso aqui é um áudio que ele gravou, dá pra ver que é o jogador que grava, né? A ameaça. Sim, ou seja, não foi a primeira, né? O cara desliga, né? O áudio é melhor também, né? E o Luiz Gustavo entrou na justiça. E aí esse é um áudio que foi colocado no processo na justiça contra o Cuiabá. E vai levar. E é recomendável que se mude também, né? Que não fique naquele endereço. Fora é uma pena, né? É um clube que chega nesse tamanho, né? Chega na primeira divisão e ano após ano, trabalho de alguma maneira bem feito para crescer a divisão. A gente sabe que tem grana também lá, né? Tem um estádio padrão FIFA. Cresceu maior do que estava preparado. E aí vai não só por isso, mas assim, começa a criar uma imagem no futebol. Se bem que o jogador fala, né? Não precisa a gente colocar esse áudio aqui, né? Eu teria ido pro hotel. Na mesma ali, conversando com ele antes de desligar o telefone, eu já estava indo pro hotel. Não dormiria. Não, mas a maneira como o zagueiro falou com o dirigente demonstra que ele já estava esperando esse tipo de tratamento. Né? E quer dizer, isso já Tanto não... Tanto que ele gravou a entrevista. Quer dizer, já não era a primeira vez. Né? E o cara ligou e ainda disse: tô no viva voz aqui. Né? Quer dizer, ele estava esperando que isso acontecesse. Não é alguma coisa. Não é vai ver a ligação que eu vou fazer para ti de tarde, Davi. Tu vai ver o que vai acontecer. Bota para gravar. Pode gravar. Pode gravar que tu vai ver. Eu só gravo falando com o Pedro se ele cantar. Falar em ligação, não te ligaram nada? Seguem. Não, o Julinho desapareceu. Esse eu perdi. E eu tô indo. Agora tá chegando a época da sopa do Capelete. Isso. Ontem à noite comi uma sopinha de Capelete, Guerrinha. Sopinha de Capelete com um vinhozinho Malbec. Sem Julinho. Aliás, Davi falou hoje no timeline, completou as vacinas no corpo, né? Segunda dose. Agora só está esperando passar o processo de proteção dele agora. 20 dias agora e eu tô imunizado. Lampeiro. Tá no mercado. O Pedro falou uma Pfizer bem gelada ontem. Eu recebi agora aqui, Pedro, que vai começar o Jonathan Robert. Eu tô esperando a terceira dose. Recebi agora. Como é que é, recebi agora que começa o Jonathan Robert na vaga que seria do Léo Pereira ali. Aí seria Jonathan direita. Robert, Jean-Pierre, aberto pela esquerda o Léo Chu e na frente o Ricardinho. E que tem como possibilidade, o Grêmio terminou contra o Ceará. E que está muito forte a possibilidade, sim, de começar o Paulo Vitor. Eu tenho informação que joga o Chapecó, mas esse que me passou agora garante que começa o Jonathan Robert, porque entrou muito bem contra o Ceará lá na vaga do... E os volantes? Eu modestamente tenho como informação de que nós temos um intervalo comercial. Eu modestamente tenho informação de que nós temos um intervalo comercial e que voltaremos em 3 minutos. Vamos lá. O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa? O Agibank tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia ou realizar. Nunca houve nada ensaiado, nunca houve jogo de cena no sala de redação. Ele é real. Eu achei muito interessante, ele chamava-se Walter. Sobre o assunto tem a pergunta principal. Não, mas deixa eu terminar que daí tu pergunta. Só assim, mas não te irrita. Não, me irrito sempre, porque toda vez eu continua te irritando e eu vou continuar protestando contra a tua irritação. Tu não pode ter mau humor na mediação do programa. E tu não pode interferir tanto quanto tu interfere, porque esse programa não é teu. Não é teu. É da rádio. É nosso. É da rádio. E tu te comporta, tá? Porque a tua irritação tá ganhando o mundo. Vai ter bom humor na direção do programa. Tu vai ter bom humor. Tu tá fazendo uma denúncia. Tu vai ter. Tu vai estar fazendo uma denúncia. Bom humor. Sem bom humor não dá. Voltemos ao futebol. Mas é o Walter, eu tava dizendo. Faltam 12 dias para os 50 anos do Sala de Redação. São 14 horas e 23 minutos. Mas é uma pérola essa repetição, né? Que coisa impressionante. Pedro, em homenagem ao professor, na sexta-feira o timeline houve o Lulu Santos. É verdade, homenagem ao professor. Tá bom. Que aliás foi muito deselegante, né, com o professor naquela muito.
Foi. Mas enfim, foi. Enfim, né? Cada um com as suas possibilidades de se colocar. Sim, o professor não estava muito bem informado sobre o que o Lula faria em Porto Alegre. Mas não tem problema. Não tem problema. Sim, tá. Precisa dar paulada. Nem tanto ao sol, nem tanto à sombra. Precisa, tem que ser que nem o Pedro. Baita artista, mas que se passou naquele dia. Mas eu quero falar sobre o Walter, tá? E se alguém se intrometer, eu vou dar nos dedos. É uma denúncia? Davi, é uma denúncia? Davi, a bengala parou naquele museu da RBS. Tu sabe sério pessoal, mesmo agora? Onde é que anda a bengala? O pessoal que fez tá fazendo 50 anos do Sala vieram aqui, né, me entrevistar. Sim. E tal. E disseram assim, olha, todo mundo fala na história da bengala. E cada um tem uma versão. Porque disseram assim, cada um disse, não, eu que aparei a bengalada, todo mundo aparou a bengalada. Eu disse assim, não, mas na verdade o que aconteceu é que não houve bengalada. Não houve. Houve a tentativa. Não, o que aconteceu foi apartada foi que... por Guerrinha e Cacalo, foram os dois que apartaram. E eu chamei o comercial, que é o que eu podia fazer. Né? O que aconteceu foi que diplomata da ONU. Eu confesso que fiquei irritado na hora. Já estava encerrando o programa, né? Então eu tinha me levantado e tinha uma cadeira vazia do lado do Santana. E eu me irritei e chutei a cadeira. Chutei a cadeira, né? E ele pensou que eu ia agredi-lo. Não, claro que ia agredi-lo. E eu já estava meio que saindo. Chutou na direção dele? Na direção dele. Na direção dele. Sim, claro. Era cadeira de rodinha, ela foi pra na direção acertar dele. Mesmo. Né? E aí ele se levantou assustado e ergueu a bengala, mas eu já estava lá na porta. Aí o Cacalo e o Guerrinha vieram, não, bengala não, aquela coisa toda. Tá. E nisso, e o Pedro mantendo a fleuma, encerrando o programa assim, como se chamando o comercial. Opa, deu problema com o microfone do Davi. Mas enfim, o Santana lá do céu. É a bengala. Santana lá do céu atrapalhando Davi. O sala de antigamente era diferente pelo seguinte, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Sabia que ia ter bronca. Com quem era bronca e que horas era bronca, não sabia. Mas sabia que ia ter bronca. Hoje está tudo muito simples, hoje aqui todo mundo discorda do Pedro. Isso. Né? Então qualquer um pode brigar com o Pedro, né? O Guerrinho e o Léo não fecham na ideia de treinador do Inter. Não, isso aí não vai ter acerto. Vamos falar sobre o Cudê, vamos arrumar uma briga aqui. Vamos falar sobre o Cudê, pronto, briga. O Davi voltou. 2 minutos tem uma briga. Quem é Cudê? 8º colocado do Campeonato Espanhol. Eu falei, Eu não disse, rapaz, eu não falei. Agora começa a briga. Tá ganho o ano. Ele pegou o time na zona de rebaixamento, ele ganhou do Barcelona no Camp Nou, tá ganho o ano. Mas só fala de resultado. Agora me dá uma notícia boa. Renovaram com ele, né? Confronto hoje do Celta de Vigo com o Inter de Ramírez. Quando sair o jogo? O Celta ganha. O Celta ganha. O Celta é um bom time. Tá mais tempo. Não, é que o Celta é um bom time. É que o Cudê no começo, ele teve um começo muito bom lá. E ele perdeu 2 jogadores importantes, que são os atacantes dele. Ele foi bem contra os grandes, né? Acabou bem, né? E na reta final ele teve ali 4 jogos em que ele patina, senão ele tinha classificado para a Liga Europa. Ele fez um bom trabalho, ele foi apontado como uma das novidades da La Liga nessa temporada. E o Guerrinho não gosta. O Cudê sozinho, ele fez mais ou menos o mesmo número de pontos que o Real Madrid. Eu tenho um grave defeito, Potter. Eu gosto dos que ganham. Mas daqui a pouco ganha, Guerrinho. Começou a carreira deles agora. Tu sabe que eu tenho um amigo meu no Prado que tinha uma padaria. Sabe o que ele está fazendo hoje em dia? Está pedindo esmola. Ele só jogava nos que perdiam. Está pedindo esmola. Pedindo esmola é muito pouco inteligente também, né? Eu vou começar a fazer a ata do programa. Aí eu leio a ata no final. Pra terminar o programa, viu, Potter? Pra terminar o programa, uma perguntinha assim, pra não dar bronca dentro do programa. Quanto tempo ainda precisará o Ramírez? Até o próximo se fosse Alessandro Barcelos, eu desligaria o WhatsApp, sairia das redes sociais e falaria assim. Mas o contrato é 2 anos. Não é 2 anos o contrato? Não, e parece que não é só isso, é 2 anos e tem que pagar multa integral. Esse é um complicador. Os gringos fazem isso. E agora mais a regra da demissão, né? No Brasileirão. Aliás, a demissão é no Brasileirão
ou a demissão é na temporada? Não, no Brasileirão. É no campeonato. É no campeonato. Se o cara na vigência do campeonato. É que assim, a pergunta é besta, mas vocês vão entender. Tipo assim, o cara foi eliminado da Copa do Brasil, 2 derrotas e foi demitido. Ele foi demitido no Brasileirão ou na Copa do Brasil? Pode trocar. Se o time tá no Brasileirão... Está no Brasileirão, tá. Conta pro Brasileirão. Mas, Caio, eu tava tentando uma fuga. Uma fuga estratégica. Não tem fuga. Inclusive o Cuiabá... A situação lá no Cuiabá ela foi tão tensa que o Cuiabá já queimou na primeira rodada o cartucho que tinha para trocar de técnico. Ele não pode. Se agora ele contrata outro, e se ele quiser demitir o outro, tem que pegar um auxiliar do clube. Não pode. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho. Em seguida nós teremos o Gaúcha Mais. E depois, peraí, deixa eu te dizer, cara, depois nós teremos a transmissão do futebol da Gaúcha, o jogo do Grêmio, para quem não sabe ainda, é às 4h30 e a Gaúcha estará transmitindo com a narração deste que vos fala. Fala do Cicobi. Seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito. Mais crédito que o Santana e o professor juntos, Pedro. Como a gente gostava de ver eles brigando. É verdade. Então tá. Vem aí, Gaúcha Mais, Alemão, o que vem aí? Pedro, Gaúcha Mais da tarde para acompanhar a chegada de mais um lote de vacinas, 356 mil doses Oxford AstraZeneca no aeroporto Salgado Filho às 3 da tarde. Nós vamos falar da situação do médico gaúcho Vitor Sorrentino, que deve ficar pelo menos mais 2 semanas, 15 dias, detido no Cairo, no Egito. É a decisão de hoje. Nós vamos falar sobre a legislação e a acusação que ele está tendo lá no Egito e por que tanto tempo de detenção lá no Egito, no Cairo, do médico gaúcho, um caso que está tendo muita repercussão. Nós vamos também hoje ter o quadro Gaúcha Mais Solidário com uma entidade muito importante aqui da Zona Sul de Porto Alegre, o Educandário São João Batista. E vamos falar de CPI, tem um depoimento repercutindo bastante lá em Brasília, que está em andamento agora no Senado, Pedro. Muito bem, o Gaúcha Mais vai entrar no ar, o Sala de Redação está terminando e eu volto daqui a pouco no futebol da Gaúcha, Grêmio e Brasiliense. O jogo começa às 4h30, senhoras e senhores. Se você não sabia, 4h30 da tarde, hein? E a Gaúcha vai contar tudo pra você. Tá no trânsito, tá no trabalho, não tem problema. A Gaúcha tá contando. A Gaúcha demais.